O grande contista e ensaísta Monteiro Lobato, em seu conto Herdeiro de Si Mesmo, o título do conto, Herdeiro de Si Mesmo, de uma obra intitulada Negrinha, de 1920, conta a história do coronel Lupércio Moura, o grande milionário da cidade de Dois Rios. Lupércio Moura, o grande coronel, o grande milionário. Aliás, tornou-se coronel não pelos méritos da Guarda Nacional, mas por ter alcançado uma fortuna de 20 mil contos de réis. Lupércio Moura, nesse conto de Monteiro Lobato, ele tinha uma aptidão muito grande de monopolizar dinheiro. Ele era uma espécie de imã humano. Tal qual o imã atrai a limalha, Lupércio atraía o dinheiro. Ele tinha facilidade com isso. Ele tinha muito dinheiro, aliás, o dinheiro o perseguia, segundo Monteiro Lobato, de todos os lados. Ele tornou-se, então, na cidade de Dois Rios, um grande milionário e conhecido por ser rico. Certo dia, Lupércio teve uma ideia incomum. Incomum porque ele era um homem de diferente calibre, ele era um pão duro. Ele teve uma ideia incomum em sua vida: vou passar e vou tirar umas férias. Foi para a cidade de Santos. Lá na cidade de Santos, por causa da bebida alcoólica, por causa das doses de uísque, embriagado, fez um negócio muito ruim e perdeu todo o seu dinheiro. Ele comprou de um corretor local um cargueiro inglês encalhado na cidade de Santos 20 anos antes do acontecimento. Um péssimo negócio. Alguém que atraía o dinheiro, atraía a sorte do dinheiro, lá em Santos perdeu numa negociação todo o seu dinheiro. Envergonhado, ao invés de voltar para a cidade de Dois Rios, Lupércio, no conto de Monteiro Lobato, permaneceu na cidade de Santos. E lá mesmo, porque tinha uma grande aptidão, conseguiu refazer toda a sua história. Ganhou muitos contos de réis. Voltou para a cidade de Dois Rios, tornou-se milionário novamente. Atraiu milhares e milhares de contos de réis, que foram chegando, até que ele caiu em si. Estava velho, muito idoso. Aos 60 anos, ele se convenceu de que estava inevitavelmente próximo da morte. Ao completar os 60 anos, Lupércio foi então tomado pelo pavor, pela agonia da morte. Ele se confrontou com a inevitabilidade da morte. Segundo as palavras do próprio Lobato, esse grande ensaísta, ele disse: a morte é um fato universal. Até aquela data, não lhe constava que ninguém houvesse deixado de morrer. Lupércio, aquele grande milionário, aquele grande coronel da cidade de Dois Rios, desesperou-se, e por causa do desespero, espiritualizou-se. Comprou muitos livros de religiosidade, de espiritualidade, começou a ler, começou a meditar nos livros, passou a frequentar um centro espírita local na cidade de Dois Rios. E o comentário na cidade de Dois Rios foi geral, porque aquele homem que atraía para si muito dinheiro, muitos contos de réis, que era um pão duro, que não era generoso, agora tinha espiritualizado-se. Tornou-se generoso, frequentava o centro espírita local, estudava todos os livros de espiritualidade, toda a doutrina espírita. Interessante porque o próprio diretor do centro espírita local começou a se incomodar com o interesse de Lupércio. Porque no fundo, o interesse daquele coronel centrava-se simplesmente em uma teoria: a reencarnação. Lupércio queria saber tudo sobre reencarnação, tudo. Até que o próprio diretor daquele centro espírita, incomodado com aquele interesse tão grande de Lupércio, aquele homem que estava aos 60 anos confrontado pela morte, lhe perguntou: por que o seu interesse pela reencarnação? No fundo, Lupércio queria perguntar ao diretor e aos que conheciam a doutrina se ele, antes da morte, poderia escolher o corpo de sua reencarnação. Lupércio queria se tornar
herdeiro de si mesmo. Vaidade. Vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É como correr atrás de ventos. Quem disse isso? O pregador. Tradicionalmente conhecido como Salomão, mas por muitos questionado. O Kohelet, traduzido ao português, o pregador, o dirigente da assembleia. Na Septuaginta se tornou Eclesiastes. Na nossa Bíblia, Eclesiastes, o pregador, aquele que fala na assembleia. O Kohelet, o pregador, o autor de Eclesiastes, tal como Lupércio, também se confrontou agonisticamente com a morte. Entretanto, diferentemente de Lupércio, que quis driblar a morte, o Kohelet, o autor de Eclesiastes, ao se confrontar com a inevitabilidade da morte, reinterpretou a vida. Anote isso, reinterpretou a vida. Suas palavras ao longo de todo o Eclesiastes, de todos os capítulos desse importante livro da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, são palavras que revelam a certeza da morte e o pavor da mesma, que lhe roubaram inclusive o frágil otimismo de seus conterrâneos. Para o autor de Eclesiastes, para o grande pregador, abra aí no capítulo 3. Capítulo 3 de Eclesiastes, verso 20. Para o autor de Eclesiastes, o Kohelet, o pregador, no capítulo 3, verso 20, tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Eclesiastes capítulo 3, verso 20. E ele continua, capítulo 9, verso 3 do mesmo livro de Eclesiastes. Capítulo 9, verso 3 diz: este é o mal que existe em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. O coração do homem está cheio de maldade. Enquanto vive em seu coração está cheio de tolice. E o seu sim é junto aos mortos. No mesmo capítulo 9, verso 10 diz: tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade, pois no Sheol para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. O autor de Eclesiastes, o pregador, também se confrontou com a morte, com a inevitabilidade da mesma, com o fim e com a fragilidade do ser humano. E a partir desse confronto com a morte, com a inevitabilidade da mesma, o Kohelet, o pregador, se aventura tal como um filósofo, na tentativa de compreender a existência e a vida. Por que a vida? Por que a existência? Por que os nossos dias? Por que eu nasci? Por que ainda estou vivo? Por que eu respiro? De onde vim? Para onde vou? Eram as perguntas do autor de Eclesiastes. E ele mesmo por vezes disse, Eclesiastes capítulo 1, verso 13, um conselho que eu dou para vocês: mantenha o texto aberto, porque nós vamos percorrer por todos os capítulos de Eclesiastes. No capítulo 1, verso 13, o autor diz: coloquei todo o coração em investigar, em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. No verso 14 do mesmo capítulo 1 diz: examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. No capítulo 7, verso 25 diz: em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar, a pesquisar a sabedoria e a reflexão. O homem que se colocou no caminho de uma explicação, de um sentido. Aliás, até mesmo a tolice e a insensatez foram alvos de sua pesquisa. Capítulo 2 de Eclesiastes, verso 12, diz: acharam? Pus-me então a examinar a sabedoria, a tolice
e a insensatez. Até mesmo a loucura foi alvo das pesquisas daquele grande pregador. Ele buscou conhecer. E após investigar e explorar tudo o que se faz debaixo do céu, após percorrer as ruas, as cidades, os outeiros, os jardins, os palácios, os templos, pasmem, até mesmo os templos foram pesquisados. A sabedoria, a insensatez, a loucura, os porões da interioridade humana, o Kohelet, o pregador, chega a uma pessimista conclusão. Ele diz: vaidade das vaidades, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 2. Tudo é vaidade. E impressionante nesse texto é que, quando o pregador chegou a essa pessimista conclusão, a esse terrível diagnóstico, o Kohelet, o pregador, entrega aos seus discípulos e à sociedade de seu tempo um espelho, para que os mesmos se enxergassem sem o véu das ilusões, sem o véu dos disfarces, sem o véu da hipocrisia, diante da morte, diante do fim iminente. Tudo é vaidade. Traduzindo, tudo é sopro, tudo é vapor, tal como na poesia hebraica. Tudo é absurdo, tudo é ilusório, tudo é vaidade. Os castelos e os palácios, vaidade. Os reservatórios, vaidade. Os rebanhos de vacas e ovelhas, vaidade. Os cartões sem limite, vaidade. As mansões de veraneio, vaidade. Os melhores lugares do templo, vaidade. O status social, vaidade. O currículo, vaidade. As formações acadêmicas, vaidade. Os contatos, vaidade. Os investimentos, vaidade. Os ministérios midiáticos, vaidade. Os shows gospel, vaidade. Tudo é vaidade. O que está debaixo do sol, o que está debaixo do céu, é vaidade. É o mar das vaidades. É a multidão das vaidades. E nessa multidão, o Kohelet, o pregador, o autor de Eclesiastes, se pergunta: qual é o sentido da vida? Sua resposta: nenhum. Não há sentido na vida. Segundo ele, o aborto é mais feliz do que o homem. Capítulo 6 de Eclesiastes. Aliás, ele diz: tal como nós saímos do ventre materno, ou seja, nus, assim nós voltaremos para a sepultura. No capítulo 4, o pregador felicita os mortos. Eu felicito os mortos. A vida é sem sentido. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Confesso, irmãos, que ao ler Eclesiastes, eu me fiz a seguinte pergunta: há caminhos legítimos nessa vida de vaidades? Há caminhos legítimos nessa vida de vaidades? Sim. Há caminhos legítimos que o autor desse livro, importante livro, nos oferece. E o importante caminho, primeiro, é aproveitar a vida. Anote aí. Aproveitar a vida. Mas bote em letras garrafais. Aproveitem a vida. Aproveitar a vida não é um conselho de um preguiçoso que assumiu a ociosidade, a preguiça como condição humana. Ao contrário, o autor de Eclesiastes, o pregador, ele fez obras magníficas. Ele construiu palácios, ele plantou vinhedos, ele fez jardins. Abra comigo no capítulo 2, a partir do verso 4. Olha o que diz, capítulo 2, a partir do verso 4. Fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz jardins e parques, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Construí reservatórios de água para chegar às árvores novas do bosque. Adquiri escravos e escravas.
tinha criadagem, possuía muitos rebanhos de vacas e ovelhas, mais do que os meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias. Queridos, esse homem foi um trabalhador. O conselho de aproveitar a vida não é de um preguiçoso, é de alguém que no capítulo 10, verso 18 diz: por mãos preguiçosas o teto desaba. Esse conselho é de alguém que diz o seguinte, capítulo 11, verso 4: quem fica olhando o vento, jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens, jamais ceifará. O autor de Eclesiastes incentiva o trabalho. Ele incentiva o suor do rosto. Ele não é um ocioso anunciando a preguiça como condição da vida humana. Ao contrário, ele dignifica o trabalho, mas ele coloca o trabalho no seu devido lugar. Capítulo 3 de Eclesiastes, verso 12 e 13, ele diz: compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser no prazer e no bem-estar durante a sua vida, e que o homem coma e beba, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. É dom de Deus. E esse verso é um estribilho que se repete por vezes ao longo de todo Eclesiastes. Aproveite a vida. E o autor não está aqui insinuando que o ser humano busque desenfreadamente o prazer pelo prazer, a inconsequência de uma vida desregrada, sem estudo, sem trabalho. Não, para ele, todo trabalho precisa ser recompensado pelo prazer, e os que trabalham são recompensados. O que o autor de Eclesiastes afirma e anuncia é: vivam a vida, aproveitem a vida, coloquem o trabalho no lugar dele. O que o Kohelet condena é o trabalho pelo trabalho, é a carga horária excessiva de trabalho, são os transtornos de ansiedade que adquirimos nessa loucura do trabalho moderno, do homem moderno, que se jogou numa contínua luta pelo nada, numa contínua busca por um lucro que será todo esvaído na sepultura. O que o autor de Eclesiastes está dizendo nas minhas palavras é: aproveite a vida, tire férias, vá ao cinema, peça um dia de folga, viaje, vá ao teatro, ouça uma boa música, caminhe na orla da praia, assista Peppa, o Pig, aquela pig gigante. Amém, irmãos? O que o autor de Eclesiastes está dizendo: aproveite a vida, relaxe, coloque um chinelo, vai para a orla da praia, tome uma água de coco, aproveite a sua família, não desperdice a sua família nas horas excessivas do seu trabalho. Você não vai ganhar nada com isso, apenas transtornos emocionais, um filho drogado, uma esposa depressiva. Tire férias, aproveite a vida, vá ao cinema, busque um teatro, busque uma boa peça, ouça uma boa música. Aproveite o sorriso do rosto do seu filho, enquanto há sorriso. Quantas pessoas que perdem o melhor da vida, que perdem as prioridades da vida, Deus e família, pelas coisas secundárias. Quantos homens que estão emocionalmente caídos, mortos, porque se colocaram numa contínua busca pelo nada, pela vaidade, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Capítulo 9, verso 9 é um verso que eu já preguei em muitos casamentos. Desfruta a vida com a mulher amada. Queridos, como é bom isso. Como é bom quando nós aproveitamos o nosso tempo com a nossa mulher amada. Separe tempo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu relacionamento. Brinque, assista um filme, faça uma pipoca, viva a vida. Não se esqueça que o penoso trabalho, não se esqueça que essa busca desenfreada pelo nada não traz para você nenhuma recompensa senão o dinheiro, para que você desfrute o prazer de sua vida
com a sua família. Está na hora de você pegar a sua família, ir para um zoológico, ir para um ponto turístico, tirar um dia de folga, viajar para Búzios, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos. Pegue o seu dinheiro e gaste essa porcaria desse dinheiro antes que ele te controle, em nome de Jesus. As mulheres estão encantadas. Aproveite a sua família, queridos. Nós precisamos aproveitar a vida. O pastor no domingo mandou a gente largar o emprego. Eu nunca disse isso. Isso é conselho de preguiçoso. E eu gosto de trabalhar. E eu gosto de estudar. E às vezes até me perco em tantas coisas que tenho para fazer, no trabalho e nos estudos. E por isso, essa palavra também é para mim. É para você. É para nós. Aproveite a vida. Segundo, há caminhos legítimos para essa vida de vaidade? Sim, 2. Assuma os riscos da generosidade. Abra comigo no capítulo 11, verso 1. Assuma os riscos da generosidade. Capítulo 11, verso 1 e 2. O que diz? Lança o teu pão sobre as águas, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Para o autor de Eclesiastes, a vida é incerta. O futuro é incerto. No capítulo 8, versos 6 e 7, ele diz: mas há uma grande infelicidade para o homem. Ele não sabe o que acontecerá. O homem está limitado por um futuro desconhecido. Ele não consegue enxergar nem segundos para além de si mesmo. E ele está limitado por um início desconhecido. Ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Completamente limitado no tempo. No meio das incertezas da vida e do futuro, o autor diz: semeie. No meio das incertezas, o que temos nas mãos? No meio das incertezas do futuro e da vida, o que temos nas mãos? Segundo Eclesiastes, nós temos um pão. Nós temos as sementes com as quais podemos semear. Nós temos o presente. Portanto, lancem, diz o Eclesiastes, lancem o teu pão sobre as águas. Um texto obscuro. Li em alguns estudiosos que essa ação, lançar o pão sobre as águas, requer do sujeito fé e altruísmo, fé e amor. Porque os que estão paralisados pelo medo, o contrário da fé, não lançam o pão porque confiam no pouco que têm. Eles confiam nesse pão. O pão é tudo para eles. É o seu chão sólido sobre o qual ele caminha. Tudo que ele tem é um pão na mão e pelo medo ele não lança. E aí ele fica estacionado no hoje. O seu hoje é uma repetição do ontem e o amanhã será a repetição do hoje. Porque quem não lança o pão sempre terá os mesmos resultados. O que o Kohelet está dizendo, o pregador de Eclesiastes, é: seja corajoso. Retire o medo do peito, do seu coração e se lance na vida. Lance o teu pão, lance as tuas sementes sobre as águas. E mais, os que estão paralisados pelo egoísmo, que é o contrário do amor, não lançam pão porque estão controlados pelo acúmulo das riquezas. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz o seguinte: quem ama o dinheiro nunca está farto de dinheiro. Quem ama a abundância nunca tem vantagem. O que o autor de Eclesiastes está pedindo aos seus ouvintes, aos seus discípulos, à sua sociedade, a sociedade de seu tempo é: sejam altruístas, sejam amorosos, sejam relacionais,
amem um outro, amem o próximo, lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você recolherá também, junto com os outros, as sementes da vida. Eu tenho um discípulo meu chamado Marcelo Rivero, e esse meu discípulo, muito amado, ele é um cara que semeia nas vidas. A igreja não sabe, mas ele já tem por meses sustentado sustentado não completamente, mas ofertado a uma das instituições mais importantes com a qual nós temos vínculo aqui na nossa igreja, o Amar e Servir. O pastor Miguel está aqui, líder da nossa ação social. Levanta a mão aí, pastor. Está ali, ó. Está de prova. O Amar e Servir é uma casa que trabalha com dependentes químicos, moradores de rua, e que o seu líder, pastor Flávio, é alguém que nunca disse um não para essa igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Todos os jovens de células que são enviados para nós, pastores da igreja, que precisam de um acolhimento numa casa de dependentes químicos, todos foram acolhidos pelo pastor Flávio no Amar e Servir, que é uma instituição cristã que trabalha com dependentes químicos e moradores de rua. Vou te contar uma notícia. Um jovem dessa igreja, um adolescente, estava sendo assaltado num dos pontos aqui da Barra. Passa tudo. Ele disse: eu não tenho nada. No meio do assalto, poderia virar um filme de Hollywood. O adolescente disse: eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho, eu te dou. E o adolescente da igreja começou a pregar o evangelho no meio do assalto. O cara armado e ele falando de Jesus. Gente, aconteceu na igreja Batista Central da Barra da Tijuca, no meio de um assalto. O que eu faria no meio de assalto? Faria todas as orações de todas as religiões do mundo. Esse adolescente começou a pregar o evangelho no meio de um assalto. E esse jovem que estava assaltando, que estava mais de 14 anos fora da igreja, filho de pastor, com uma arma na mão, disse assim: eu quero isso aí. E de um assalto, tudo se tornou numa grande evangelização. Esse jovem já veio 3 vezes na igreja, ninguém sabe quem é. E hoje ele já foi levado pelo pastor Flávio do Amar e Servir para um centro de tratamento lá em Austin, Nova Iguaçu, para ficar lá por meses sendo recuperado. E depois ele vai voltar aqui em nome de Jesus nessa igreja e vai dar um testemunho de salvação, de transformação. O que eu estou dizendo sobre lançar o pão sobre as águas é: esse Marcelo Rivero, meu discípulo, tem semeado todo mês no Amar e Servir. E ele nunca vai saber das bênçãos que foram realizados no reino de Deus através dessas ofertas. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é: oferte, queridos, ame as pessoas, salve as pessoas, ajude as pessoas, deixe o seu egoísmo. Nós somos capazes às vezes de gastarmos 1.000, 2.000, 3.000 reais numa noite, e somos incapazes de ajudar uma pessoa. Vaidade, cuidado, hein? Inferno está próximo, tal como o céu. E cristianismo significa lançar o pão, porque quem não lança o pão não entendeu Jesus. Quem não entendeu Jesus não vai para o céu. O que Jesus sempre fez foi se lançar como uma semente na vida das pessoas. E o que ele está dizendo, o autor de Eclesiastes, é: lance-se como uma semente, lance o teu pão, você recolherá. Não caia nessa pregação moderna, pós-moderna do ter, do lucro obsessivo. Porque no fundo, quando todos aqui morrerem, irão para a mesma sepultura, a sepultura dos pobres, a sepultura dos nus. Tal como nós viemos do ventre das nossas mães, assim nós voltaremos. Portanto, lance o teu pão sobre as águas, abençoe, ajude o pastor Miguel, nosso líder de ação social da igreja. Ajude as instituições com as quais nós mantemos vínculos, casas de dependentes químicos, creches, orfanatos. Faça o seu melhor, ajude o próximo, dê o seu melhor. Não gaste o seu dinheiro só com as coisas supérfluas que as traças e as ferrugens consomem. Lance o teu pão
sobre as águas. Queridos, eu falo isso com muita empolgação, porque há um perigo muito grande nas igrejas modernas. Nós pensarmos em nós mesmos, nós construirmos os nossos projetos umbilicais, focados na nossa própria localidade, quando a igreja nunca foi a própria localidade, mas para além da própria localidade. Queridos, nós não somos convidados a permanecermos freados em Jerusalém. O nosso chamado não são os limites de uma cidade, mas ao contrário disso, para além de Jerusalém, alcançarmos a Judéia, a Samaria, os confins da terra. Esses são os nossos limites. O mundo inteiro, o planeta inteiro, todos nós queremos salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor. Lance o teu pão sobre as águas. Terceiro, creia na comunhão. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12 diz: mais valem dois do que um só, porque terão proveito do seu trabalho. Porque se caem, um levanta o outro. Quem está sozinho, se cai, não tem ninguém para levantá-lo. Se eles se deitam juntos, podem se aquecer. Mas alguém sozinho, como vai se aquecer? Alguém sozinho é derrotado. Dois conseguem resistir, e a corda tripla não se rompe facilmente. Queridos, eu estou convencido que para se viver bem nessa vida das vaidades, é necessário buscar o convívio, os relacionamentos. A solidão é o pior dos cenários da vida humana. Eu preciso do outro para superações dos meus próprios limites. Sem o outro eu sou um derrotado. Sem o outro eu sou um angustiado no meio do frio. Sem o outro eu permaneço caído, mas com o outro eu me levanto. Com o outro eu sou aquentado. Com o outro eu sou tratado. Eu sou curado. Eu sou pastoreado. Há uma peça de teatro, escrita por Jean-Paul Sartre, um escritor francês, intitulada Entre Quatro Paredes. Nessa peça de teatro, esse autor francês, ele tem uma frase que se tornou muito famosa, que diz o seguinte: o inferno são os outros. Em primeira instância, poderíamos pensar que essa frase é de um individualista que descrê completamente nas relações humanas. Mas cuidado, porque o autor quer dizer justamente o contrário. O que ele está dizendo ao dizer o inferno são os outros, é que toda relação humana é cheia de tensões. Porque quando nos relacionamos com pessoas igualmente livres, tal como nós. E porque são livres, possuem os seus próprios objetivos, os seus próprios interesses, as suas próprias opiniões, que às vezes se divergem com as nossas. O que Jean-Paul Sartre está dizendo é que as relações autênticas, as relações humanas autênticas são de um sujeito para outro sujeito, e não de um sujeito para um outro objeto. Não podemos tornar os outros objetos dos nossos próprios interesses. Há mulheres, há esposas que são objetos de uma relação conjugal. Elas não têm opiniões, elas não podem dar suas opiniões, elas não podem contribuir com o futuro de suas famílias. Da mesma forma, há esposos que são silenciados pela loucura de certas mulheres que querem sozinhas falar. E aqui não há nenhum problema de gênero, viu? Acontece isso. Acontece com os homens que querem silenciar às vezes as mulheres, e acontece com as mulheres que às vezes querem silenciar os homens. Falei os dois para defender as duas. As relações autênticas são as relações que pressupõem dois sujeitos igualmente livres e que colocam sobre a mesa os seus interesses e que fazem sínteses cordiais, que conversam, que dialogam. Há líderes de célula que querem controlar o seu rebanho. Me diz a data que você vai começar o seu namoro. Sem a minha oração você não começa. Eu estou querendo mudar da minha célula porque eu tenho 18 anos e eu percebi que a minha célula todos têm 65 anos e eu estou me sentindo um pouco inadequado. Não sai daqui.
uma maldição vai te perseguir. Queridos, esse tipo de liderança não é uma liderança próspera. Há movimentos que são naturais, e aqui eu não estou incentivando movimentos o tempo todo de células, não, porque as pessoas precisam criar raiz nas suas células, precisam frutificar em suas células, precisam apoiar os seus líderes, os seus auxiliares, precisam se tornar, tal como os auxiliares, um auxiliar também. O que eu estou dizendo é líder de célula, caia em si, você não é um Hitler, você não é um escravocrata, você é um pastor, e como pastor você deve cuidar, amar, acariciar, proteger e também ser acariciado, protegido, amado, porque você é gente. As relações são relações livres, cordiais, afetivas, amorosas. Se houve um movimento, que Deus abençoe, vai em paz, seja muito amado lá. Eu vou ligar para o outro líder para ele te receber muito bem. Não controle as pessoas, não torne as pessoas objetos de seu próprio interesse. Você não estará indo ao encontro do Evangelho, ao contrário, estará indo de encontro às perspectivas de um Jesus que sempre deixou os seus discípulos livres. Teve um discípulo que inclusive quis se matar, e se matou. E eu não estou dizendo para nenhum líder de célula chegar e dizer, gente, há um caminho autêntico, se mate, não. Mas não torne as suas ovelhas em animais domesticados. Ele não é o seu pet. Ele é alguém que caminha ao seu lado. E discipulado, aliás, teve um congresso lá em Santarém, pastor Leandro, que se chamava assim, discipulado a lado a lado, porque o discipulado são duas pessoas, um do lado do outro, caminhando, trocando as experiências da vida, aprendendo com o outro, com o próximo. Isso que é o discipulado, ninguém está acima de ninguém. Todos aprendem um com o outro, o que discipula aprende com o seu discípulo, o que está sendo discipulado também aprende com o discipulador. Quantas vezes eu aprendi com pessoas especiais dessa igreja? Quantas vezes eu aprendi com o Wallace, que é um discípulo meu que eu gosto muito, um cara cheio de vida, cheio de certeza, cheio de coerência. Quantas vezes eu aprendi com o Bruno Monjardim da vida, um cara que eu falo assim, cara, vai buscar um milho verde lá em Nova Iguaçu, porque a gente precisa para o culto jovem. Ele vai lá em Nova Iguaçu buscar o milho verde, porque tem amor à obra, tem amor ao reino de Deus. Quantas vezes eu aprendo com os meus próprios discípulos, discípulos que leem mais a Bíblia do que eu, que oram mais do que eu, que amam mais do que eu não posso aprender, eu sou alguém acima dos outros. Queridos, nós precisamos entender que discipulado é uma troca de experiências, é uma troca de iguais. Se não for assim, não é discipulado. Se for assim, é uma educação tradicional, velha, que se tornou terrível para os nossos dias. Creia na comunhão, creia no discipulado, ame o seu discípulo, creia no pequeno grupo, ame a sua célula, frutifique, convide pessoas para a sua célula, porque as pessoas precisam dessa doce comunhão. Quarto e último, temam a Deus. Abra no capítulo 12. Não, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Olha o que diz, capítulo 5, verso 7. Se numa província vês o pobre... Não, desculpa, capítulo 5, verso 7 diz, lembra-te do teu Criador. Desculpa, quando da quantidade de sonhos provém muitos absurdos e palavras, então tema a Deus. Capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador, nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho mais prazer. No mesmo capítulo 12, verso 13, fim do discurso, tudo foi ouvido, teme a Deus, e observa os seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Na conclusão desse livro pessimista, desse autor que não encontrou na vida nem lapsos de alegria e sentido, mas ao contrário, como um bom filósofo, ao pesquisar a vida, encontrou-se com os assombros da mesma.
No final dessa jornada, passeando pelos jardins, pelos outeiros, pelos palácios, pelos templos, pela interioridade humana, o autor chega a uma conclusão pessimista, vaidade das vaidades, mas ao final do seu discurso, ele levanta os seus olhos, tal como o salmista sempre nos incentivou: eleve os seus olhos. E em elevando os seus olhos, ele viu a Deus e ouviu os seus mandamentos, e percebeu que o sentido da existência só pode ser encontrado quando ouvimos os mandamentos desse Deus que sempre nos amou, desse Deus que criou a própria existência. Queridos, no meio da escuridão da vida, no meio das incertezas do presente, do futuro, no meio das contradições, dos paradoxos, do medo, do egoísmo, das vaidades, como é bom elevar os nossos olhos e perceber que mesmo em meio a todas essas tolices e insensatez, nós percebemos um Deus maravilhoso, que através dos seus mandamentos, nos faz enxergar até nos espaços mais sombrios dos nossos dias, porque o mandamento é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. No meio das incertezas do vale sombrio, do vale de sombra e morte, como é bom ter os mandamentos de Deus, como é bom temer a Deus, como é bom amar a Deus, como é bom se relacionar com Ele, como é bom ser apaixonado por Sua palavra, como é bom se debruçar num café da manhã e dizer: Deus, estou aqui. Deus, estou aqui. Como é bom se relacionar com Deus que sempre nos amou e provou isso continuamente em toda a história da salvação. E no momento mais alto dessa história, no ápice da construção do reino e da história de Deus, Ele enviou o seu único filho, um homem sem vaidades, que nasceu num lar pobre, numa manjedoura, escolheu Maria e José, dois artífices, que não tinham condições monetárias nem de acessar as carnes de seu tempo. Foi formado em uma família campesina, pobre, e ao alcançar a sua fase mais adulta, mais experiente, escolheu para junto de si homens iletrados, pobres, pescadores, corruptos, e os chamou de discípulos. Esse homem de vaidades, que se tornou a semente lançada pelo próprio Deus nas águas, tornou-se o nosso pão, que hoje celebramos nessa mesa tão farta, a do pão e do vinho. Quem lança o pão tal como Deus lançou o seu único pão, recolhe os frutos. Você é um fruto de Deus, eu sou um fruto de Deus, nós somos os frutos de Deus. Vaidade das vaidades, eu abro mão delas, vivo a minha família, aproveito a vida, temo a Deus, leio os seus pensamentos, os seus mandamentos, e me relaciono com as pessoas que também querem os mesmos caminhos, os mesmos mandamentos. Largue as vaidades, viva Deus, viva a sua família, viva a sua esposa, viva o seu marido, viva a comunhão da igreja, viva a comunhão dos santos, viva a sua célula, viva o seu pequeno grupo, o seu discipulado. Gaste o seu dinheiro com o sorriso que você vai oferecer a partir de hoje ao seu filho, à sua esposa, a si mesmo, porque esse é o segredo da vida, o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. No nome de Jesus.